Imagine por um instante que a vida que você tanto anseia já existe. Ela não está no futuro, não é um sonho distante. Ela está aqui, agora, operando nas sombras, esperando o seu sinal. E o sinal não é um esforço desesperado, não é uma corrida frenética contra o tempo. O sinal é a sua vibração, é a sua alma em estado de repouso, confiando que o que é seu já está a caminho. E se tudo o que te ensinaram sobre sucesso e conquista estivesse incompleto? E se a chave não estivesse no suor, mas na sintonia? A maioria de nós vive a vida inteira lutando, empurrando, forçando. E no fim, a gente se pergunta por que alguns parecem manifestar a realidade com uma leveza quase mágica, enquanto nós vivemos presos em um ciclo de esforço e frustração. A resposta está aqui, em um segredo tão antigo quanto o próprio tempo, mas que foi sufocado pelo barulho da modernidade. A verdadeira manifestação não é sobre correr atrás, é sobre se tornar. É sobre se alinhar a uma frequência tão poderosa que o universo não tem outra escolha a não ser se curvar à sua nova identidade. Acalme-se. Pare de lutar. Permita que a vida finalmente te alcance. Porque tudo aquilo que você busca está buscando por você também. Desde que nascemos, fomos programados para a batalha. Acreditamos que a vida é uma prova de força, que cada desejo deve ser arrancado do mundo com suor, com luta e com esforço incessante. Mas essa crença tão enraizada carrega uma vibração sutil e perigosa, a vibração da carência. Cada vez que nos esforçamos com ansiedade, cada vez que nos jogamos em uma luta com o peito apertado, o que estamos na verdade comunicando ao universo é: eu ainda não tenho. E o universo, como um espelho perfeito, responde com exatidão: então você continuará não tendo. O esforço ansioso é a linguagem da escassez. Ele grita para o cosmos que falta algo. E o universo, em sua perfeição e neutralidade, apenas reflete de volta a sua própria imagem. Mas há um caminho mais elevado. A palavra nos revela um princípio profundo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Repare, não diz lute por elas, mas busque o reino. Esse reino não é um lugar físico, é um estado interior de alinhamento, de paz, de conexão. É quando sua mente e seu coração se tornam um, alinhados com a fonte de toda a abundância. Quando você entra nesse estado, as bênçãos não precisam ser conquistadas. Elas simplesmente fluem. Elas se tornam um acréscimo natural a quem você se tornou. Napoleon Hill, um dos maiores mestres do sucesso, entendia essa verdade em seu âmago. Ele dizia que o pensamento, quando misturado com o sentimento de fé, torna-se uma força poderosa, capaz de materializar qualquer desejo. Não é a ação pela ação, mas a ação com o espírito alinhado. Por isso, antes de sair correndo, antes de se jogar na próxima batalha, pare. Volte-se para dentro e faça a pergunta mais importante da sua vida: eu estou sendo aquilo que desejo atrair? A verdadeira manifestação acontece quando você já está vibrando como se o seu desejo já fosse realidade. Quando você se torna tão alinhado com aquilo que quer que o universo não tem outra escolha a não ser entregar. O universo não entende palavras, ele entende frequências. Você pode repetir 1000 vezes: eu quero prosperidade, mas se no seu íntimo você sente medo, dívida, escassez, é isso que você está emitindo. E é isso que o universo está escutando. A vida não é uma batalha para ser vencida, é uma canção para ser sentida. E você não atrai o que deseja com a sua voz, você atrai o que vibra no silêncio da sua alma. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. A imagem que você carrega dentro de si, alimentada pelo sentimento, é a semente da realidade que se manifestará lá fora. Napoleon Hill reforçava que você se torna aquilo em que pensa a maior parte do tempo, mas a verdade é ainda mais profunda. Você se torna aquilo que sente e acredita em seu íntimo. Sua vida externa é apenas um reflexo, um espelho fiel do seu estado interno. Se você vibra em escassez, preocupação e esforço desesperado,
a sua vida continuará repetindo a mesma história. Mas se você ousar começar a vibrar amor, gratidão, abundância, mesmo sem nenhuma prova externa, o universo começará a se curvar à sua nova identidade. A sua realidade não é um acidente, ela é uma resposta. E se você não gosta da resposta, é porque precisa mudar a pergunta. E a pergunta não está nas suas palavras. A pergunta está na sua alma. Não diga apenas "eu quero paz", seja paz. Não diga apenas "eu quero prosperidade". Viva, respire e haja como quem já é próspero, mesmo que a sua conta bancária ainda não saiba disso. A vibração não mente. É ela que molda a matéria, a realidade, a sua vida. O que você tem sido nos últimos dias? Qual é a emoção silenciosa que domina seu ser? A resposta a essa pergunta é o que está criando o seu amanhã. A vida é um eco. O que você vive hoje é a colheita do que você plantou ontem. Não só em ações, mas em estados internos, em pensamentos e emoções. Se você plantou medo, está colhendo insegurança. Se plantou escassez, está colhendo limitações. Mas se plantou gratidão, a semente da paz já começou a germinar. A mente subconsciente, segundo Napoleon Hill, transforma em realidade qualquer ideia que seja alimentada com emoção e repetição. O que você sente profundamente dia após dia é o que começa a moldar tudo ao seu redor. A casa em que você mora, o dinheiro que você recebe, os relacionamentos que você nutre. Tudo isso é reflexo de imagens mentais e crenças silenciosas que operam como raízes invisíveis. Mudar por fora exige uma mudança por dentro. Você pode trocar de cidade, de emprego, de parceiro, mas se o estado interno for o mesmo, o ciclo de resultados se repetirá. O mundo não muda enquanto o ser não muda. A sua vida é um espelho. Olhe para ela agora e responda: o que ela tem revelado sobre a sua vibração? Talvez a resposta seja difícil, mas ela é, acima de tudo, libertadora. Porque se a sua realidade foi criada a partir de dentro, então você tem o poder absoluto de criar uma nova. Tudo começa no invisível. Tudo começa em você. Existe um segredo espiritual que transforma completamente o processo de manifestação. É a prática de viver no estado final. Isso significa agir, pensar e sentir como se o que você deseja já fosse a sua realidade. Não porque você está se iludindo, mas porque está reprogramando o seu subconsciente para uma nova identidade. Jesus, o maior mestre da manifestação, disse: tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e assim será convosco. O verbo está no passado. Já o recebestes. A fé verdadeira não espera para ver. Ela vive o fim desde o começo. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente só aceita o que é sentido como verdade. Ele não sabe distinguir entre o real e o intensamente imaginado. Por isso, quando você vive como se já fosse, o subconsciente assume: isso é real. E começa a criar as rotas, as ideias e as oportunidades que confirmam esse estado de ser. Não se trata de fingir, mas de alinhar-se vibracionalmente com o seu desejo. Fale como quem já venceu. Ande como quem já recebeu. Sinta a gratidão de quem já tem. Mesmo que nada tenha mudado lá fora, tudo já está sendo reorganizado lá dentro. A sua vibração comunica ao universo que você está pronto. E quando você está pronto internamente, o externo não tem outra escolha a não ser se alinhar. Por isso, pare de esperar que algo aconteça para se sentir merecedor. Sinta-se agora como quem já está vivendo aquilo. Esse sentimento é a semente, e o tempo cuidará da colheita. A ansiedade é a linguagem de quem não confia. É o grito da mente que tenta controlar o incontrolável. Mas há um lugar mais elevado: a rendição consciente. Rendição não é desistência, é confiança. É dizer com o coração: eu fiz a minha parte e agora eu entrego. Em Salmos está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não diz lute até cair, diz confia. Napoleon Hill dizia que, quando a fé é combinada com um propósito definido e persistência, ela abre portas que o esforço sozinho jamais conseguiria.
A mente desesperada é um bloqueio. Ela está tão ocupada tentando forçar que não consegue ouvir os sinais do invisível. Mas a mente em paz, em estado de rendição, percebe, recebe intuições, atrai oportunidades e flui com o tempo perfeito da vida. Quando você solta o controle volta para você, porque agora você está em harmonia com o movimento da vida. Pare agora. Respire. Você tem tentado forçar ou tem se permitido confiar? A verdadeira força não nasce do grito da batalha, mas do silêncio da entrega. É ali que o invisível começa a trabalhar em seu favor. Vivemos em uma cultura que nos ensinou a valorizar o fazer acima do ser. Acreditamos que a quantidade de ação é o que define o resultado. Mas a verdade é que ações por si só não têm poder. O que define o resultado não é o que você faz, mas a vibração com que você faz. Uma mesma atitude tomada a partir do medo pode gerar fracasso, mas a mesma atitude tomada a partir da fé pode gerar milagres. A Bíblia nos lembra que o que não provém da fé é pecado, o que significa que até as boas ações, se feitas sem fé, não se sustentam espiritualmente. Napoleon Hill reforçava: ação é essencial, mas apenas quando nasce de um desejo ardente, de uma convicção profunda. Fazer muito não é garantia de sucesso, mas vibrar certo é o ponto de partida para tudo. Você já viu pessoas que trabalham o dia inteiro, se esforçam ao máximo, mas parecem não sair do lugar? E outras que, com poucas e inspiradas ações, movem montanhas? O que muda é a vibração. É o estado interno que precede o gesto. Antes de agir, alinhe-se, respire, visualize, medite. E só então haja com presença, com intenção, com fé. Essa é a ação que transforma, aquela que nasce de um coração em paz. Porque no universo espiritual, não é o barulho do movimento que importa, é a frequência da alma que o acompanha. O que você está vivendo neste exato momento não é culpa de hoje. É a consequência do que você carregou por dentro ontem. A vida não erra. Ela apenas revela. Provérbios nos ensina que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, a sua intenção interna, a vibração que você carrega, é o que move os caminhos que surgem à sua frente. Napoleon Hill dizia: você é hoje onde seus pensamentos o trouxeram, será amanhã onde seus pensamentos o levarem. Se sua realidade atual está limitada, é porque seus pensamentos e sentimentos passados vibraram em escassez. Se seus relacionamentos estão quebrados, talvez você tenha vibrado mágoa, desconfiança, abandono. Mas isso não é para te culpar, é para te despertar. Porque se o presente é o resultado do passado, então o futuro será o reflexo do agora. Você tem hoje, neste instante, o poder de mudar tudo, se mudar sua frequência. E essa mudança não começa com ações gigantescas. Começa com pequenas e silenciosas decisões. Começa ao escolher um novo pensamento antes de dormir. Começa ao repetir uma nova afirmação pela manhã. Começa ao imaginar uma nova vida com fé. O presente é o solo fértil e você é o semeador. Pare e pergunte-se que tipo de sementes você tem lançado, porque mais cedo ou mais tarde elas se tornarão o seu mundo. Nada existe no mundo material que não tenha nascido primeiro no invisível. Toda a criação começa como um pensamento, e todo pensamento é alimentado pela imaginação. O Gênesis nos revela que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Antes de qualquer ação visível, houve uma intenção, uma visão, uma palavra. Assim também é conosco, que somos feitos à imagem do Criador. Nós possuímos o dom sagrado de imaginar e manifestar. Napoleon Hill afirmava com clareza: a imaginação é o laboratório da mente, onde os planos para o sucesso são moldados. Quando você visualiza com fé, você planta. Quando sente a imagem como real, você rega. E quando repete com convicção, você colhe. A imaginação não é fantasia. Ela é o primeiro estágio da realidade. Tudo aquilo que você consegue ver com clareza em sua mente, alimentado pelo sentimento, pode se tornar palpável em sua vida. O segredo está no sentimento.
É sentir como se já estivesse vivendo. Feche os olhos agora e imagine a sua vida ideal, a casa dos seus sonhos, a sua liberdade, o seu corpo saudável, o seu sorriso em paz. Veja, sinta, respire. Você está ativando forças invisíveis com esse simples ato. A mente subconsciente não distingue entre realidade física e imaginação emocional. Ela apenas responde à vibração dominante. Por isso, use sua imaginação como a ferramenta mais sagrada que você tem, não para fugir da vida, mas para criar uma nova. E nunca, jamais, subestime uma imagem nutrida com fé. Porque tudo o que você vê dentro de si, com clareza e emoção, o universo encontra um jeito de tornar visível. Existe um portal entre a mente e a matéria, e ele se abre quando você une três forças: intenção, imagem e emoção. Esse portal é a prática consciente, e ele tem duas chaves: visualização e afirmações. Jesus disse: "Se creres, verás a glória de Deus." Note a ordem: primeiro crer, depois ver. A fé antecede a manifestação. Napoleon Hill descreveu isso como autossugestão, a arte de repetir ideias com tanta emoção que o subconsciente passa a aceitá-las como verdades absolutas. Não basta dizer, "Eu sou próspero", como quem repete uma frase vazia. É preciso sentir, ver, tornar essa declaração viva por dentro. A visualização não é devaneio, é uma construção intencional. Feche os olhos e veja-se entrando na casa que você deseja. Imagine-se recebendo aquele valor em sua conta. Sinta a emoção de uma vida livre e abundante. Quanto mais real a emoção, mais profunda a programação. E as afirmações são o comando verbal que reforça essa imagem. Frases como: "O dinheiro flui até mim com facilidade. Minha mente atrai aquilo que vibra com meu propósito. A cada dia, em todos os sentidos, eu fico cada vez melhor." Repetidas com fé, elas criam raízes na mente subconsciente. E é ela quem molda mais de 95% da sua realidade. A melhor hora para essa prática é antes de dormir, quando a mente consciente relaxa e o subconsciente se abre como um solo fértil. E o que você planta nesse momento cresce silenciosamente enquanto você dorme. Por isso, hoje à noite, antes de fechar os olhos, experimente. Respire fundo, afirme com intenção, visualize com sentimento e depois, apenas durma em paz. O universo já começou a trabalhar por você. Mudar o mundo ao seu redor começa com um gesto invisível: mudar a atmosfera dentro de você. E isso não é algo que se faz apenas com pensamento positivo, é uma disciplina, um novo estilo de vida. Em Filipenses está escrito: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Essa não é uma sugestão poética, é uma orientação espiritual para reprogramar a mente. Napoleon Hill dizia: "Controle sua mente e você controlará seu destino." Mas como fazer isso na prática? A chave está em 3 pilares: a consciência dos seus pensamentos. Observe-os como quem vigia uma casa. Sempre que surgir uma ideia de medo, escassez ou dúvida, troque-a imediatamente por uma afirmação de fé. Ao pensar, "nunca vou conseguir", diga: "estou crescendo todos os dias." O universo está abrindo caminhos. Em segundo lugar, rituais noturnos. Antes de dormir, desconecte-se do barulho, respire fundo, repita afirmações com fé. Visualize a vida que você deseja. A mente subconsciente absorve tudo com mais força nesse momento. E por fim, o ambiente espiritual. Crie um espaço ao seu redor que sustente a sua fé. Evite conversas negativas, conteúdos tóxicos, ambientes que drenam sua energia. Alimente sua mente com palavras que elevam, músicas que curam, mensagens que despertam. Essas práticas não exigem muito tempo, exigem intenção. Comece com 5 minutos por dia e logo perceberá. Seu estado interno mudará, sua vibração se elevará e com isso, a realidade ao seu redor começará a se transformar. Você não precisa ser perfeito.
Você precisa apenas ser constante. Acalme-se, faça a sua parte e permita que o invisível faça a dele. Acalme-se. Você não precisa correr, você precisa confiar. Durante esta jornada, você entendeu que o verdadeiro poder não está fora, mas dentro. Ele está no seu estado de ser, na vibração que você carrega, na fé silenciosa que sustenta no coração. Você aprendeu que o universo não responde aos seus desejos ditos às pressas, mas à frequência emocional com que você vive todos os dias. A vida te devolve aquilo que você acredita ser. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente nunca dorme. Ele trabalha continuamente para materializar o que você sente como verdade. E se você escolher a partir de hoje sentir paz, abundância, gratidão, será isso que ele trará até você. Não é sobre esforço desesperado, é sobre rendição consciente. É sobre alinhar-se com o céu e confiar que o que é seu não será perdido. Acalme-se, deixe que venha até você. E virá. Virá no tempo certo, do jeito certo, com a força do invisível. Agora, respire fundo e repita comigo em silêncio. Eu sou merecedor. Estou em paz. Confio no tempo perfeito da vida. Se esta mensagem falou com a sua alma, escreva nos comentários. Eu me rendo com fé e confio no invisível. Esse simples gesto sela um novo ciclo, fortalece sua vibração e envia um sinal claro ao universo. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que está precisando parar de lutar e começar a confiar. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Cada novo conteúdo será um lembrete de quem você realmente é, um ser espiritual poderoso, guiado por uma força maior. E lembre-se sempre, você não atrai o que quer, você atrai o que é, seja a abundância, e a abundância encontrará você.